Fala rapaziada, Sandro Ramos aqui e hoje no nosso penúltimo vídeo falando um pouco sobre como foi toda a minha carreira. Hoje eu vou estar falando sobre quando eu saí de desenvolvedor pleno para Tech Lead, então bora pro vídeo. Então, relembrando que rolou nos últimos vídeos, no vídeo passado quando eu falei sobre quando eu virei desenvolvedor pleno, comentei com vocês que a gente tinha um projeto de um banco digital, onde a gente desenvolveu ele inicialmente com Spring e depois a gente refatorou ele para Quarkus. Então, nesse momento, o Igor ele tinha deixado o time e eu estava com muito dessas responsabilidades ali da parte financeira, então toda a parte de cartão, boleto, também as questões do nosso próprio banco digital, que é a DAFPay. Todas essas questões estavam no meu colo e assim, já estava bem complicado tá atuando nisso e também nas questões ali do ERP. E nisso era basicamente o pai da criança ali, era toda vez que tinham alguma dúvida sobre esse projeto, sempre vinham me questionar. Então nisso o projeto já começou a ganhar uma proporção muito maior, basicamente todo o tempo que eu tinha ali na empresa eu estava atuando nesse projeto. Nisso a empresa ela começou a ir para uma questão de verticais, ter vertical de e-commerce, porque antes, até esse momento, a gente tinha apenas dois times, o time do ERP e o time ali do e-commerce. Porém, já tinha vários projetos rodando em paralelo e esses vários projetos em paralelo, muitos deles já estavam ficando mais encorpados e mereciam ali um time específico e focado somente neles. Então, nisso foi criado essas verticais e uma das verticais criadas era da parte financeira com a DAF. Então, nisso, também contextualizando naquele momento ali, 2022 mais ou menos, o mercado estava pegando fogo. Então, essa foi também, creio que, uma das visões ali do negócio para conseguir manter o pessoal. Vamos dar um time para essa galera que está aqui e eles vão estar atuando somente no projeto deles. Que no meu caso, vocês sabem como é que foi esse momento no mercado, eu recebia basicamente proposta quase toda semana, propostas muito boas. Até teve uma da gringa que eu recebi, que não consegui atuar por conta do inglês, então fica aí mais uma dica. E essa foi uma das maneiras de eles conseguirem me empreender ali. Foi no sentido de, olha, a gente vai te promover a Tech Lead e você vai ser o responsável por esse projeto em específico. Mas, como é que foi toda essa jornada de pleno? Basicamente, aprendi muita coisa de infra, muita coisa sobre o Quarkus, então, o pouco conhecimento que eu tinha de Quarkus, trabalhando com ele no dia a dia, resolvendo problemas complexos dentro do banco digital, consegui ter ali uma excelência no desenvolvimento de Quarkus, então assim, você consegue desenvolver uma aplicação muito boa, muito rápida com Quarkus, até esse tipo de... Assim, Quarkus me ajuda muito quando eu vou para os hackathons, na verdade, porque para desenvolver uma API ali em um dia é muito simples com Quarkus. Então, nesse sentido, esse foi todo o processo que eu tive ali como pleno. Então, nessa época aí, mais ou menos, eu já estava meio que parando um pouco de estudar ali Java e Quarkus, estava voltando a estudar aquilo que eu comentei para vocês. Você primeiro aprende o que coloca pão na sua mesa, depois você estuda o que você quer estudar. Nisso eu evolui muito mais ali com React, com Next e React Native. Até coloquei um aplicativo na Play Store para aprender como é que funcionava ali a loja e etc. Que é o Sons do Rodrigo Fara. Baixem lá se vocês tiverem interesse. Então, nesse momento eu já estava estudando outras coisas, estava meio que de uma maneira ali relativamente cômoda no que eu estava fazendo e nesse tempo, quando eu tive aí o meu time e tive ali meu primeiro membro do meu time, aí eu posso começar a contar os detalhes de como foi essa minha jornada aí como Tech Lead até hoje. Então, nisso foi adicionado ali o primeiro integrante ao meu time, assim, quando o time foi criado, a gente já tinha feito um processo seletivo e foi contratado esse desenvolvedor, na época um desenvolvedor trainee, basicamente ele não tinha tido nenhuma experiência anterior, mas ele já estava prestes a se formar em ciência da computação. Então era alguém que já tinha ali o conhecimento básico, simplesmente eu ia ter que passar todas as rotinas para ele. Porém, nesse tempo também teve a questão de um projeto que eu desenvolvi ali em cerca de um mês, que era de um gateway ali de adquirentes, porque o que ocorria? A gente tinha um outro projeto dentro da empresa que era quase que como se fosse um outro mini ERP, que ele precisava ter também, disponibilizar para os clientes toda a parte de transações na maquininha, também
transações digitais, né? Ou seja, para e-commerce. E nisso, tudo que a gente tinha pronto já estava dentro do ERP, então a gente não conseguiria utilizar toda essa estrutura, porque é uma estrutura muito grande. Quando você está lá dentro do ERP, você precisa de uma filial, precisa de uma pessoa, precisa do produto e mais um monte de coisa, que se esse outro sistema fosse tentar só ter uma transação de cartão, ia ser muito complicado integrar com o nosso ERP essa outra aplicação. Então nisso a gente viu a necessidade de criar uma aplicação ali totalmente à parte, que simplesmente, tá aqui o pedido, me deu uma transação de cartão. Então desenvolvi essa aplicação em um mês, que é a SolveCard, e nisso a gente já tinha duas aplicações ali importantes. Essa questão aí dessa aplicação dos cartões, ela está aí no escopo dos nossos serviços financeiros ali gerenciados pela DAF, mas ela é uma aplicação apartada. Muito por conta de a gente ver a necessidade de ter essas aplicações apartadas, dado que a gente sofria muito aí com o RP. Qualquer coisa que a gente precisava fazer, tá dentro do monolito, não tem como externalizar de uma maneira simples. Então, hoje em dia nasceu muito nesse conceito de microserviços e etc. Então, hoje em dia a gente vê que a gente precisa, com certeza, né, pesar esse tipo de coisa. Microserviço não vai ser a salvação de tudo, mas a gente vê que, utilizando ele hoje em dia no nosso time, a gente está tendo, vamos dizer assim, bons ganhos provenientes da utilização dos microserviços. Mas, bom, nesse momento eu estava desenvolvendo essa aplicação dos cartões e nisso entrou no nosso time esse desenvolvedor para estar somando forças ali com a gente. Então aqui que entra toda a minha jornada de Tech Lead, começa aí, quando eu finalizei ali aquela aplicação e comecei a ter o primeiro integrante do meu time. Então aqui entra mais questões conceituais de liderança e etc. Era algo que eu estudava muito na época também. Então da parte lá de desenvolvedor pleno, que a gente pode trazer é que eu já estava meio que acomodado em tudo que eu já tinha aprendido ali de Quarkus e Java. E tudo que eu precisava fazer no dia a dia eu já conseguia fazer com certa facilidade. E estava estudando mais essas questões de lideranças aqui e etc. Então, o que aconteceu? Ele entrou no time, foi muito bacana ali no início, porém eu sempre tive muito essa questão de você sempre estar estudando, sempre estar se desenvolvendo, porque foi muito o que eu fiz e via que dava certo. Então, quando você tem uma pessoa que está se desenvolvendo no time, trazendo novidade, sempre tentando agregar ali, isso é muito bom e eleva a régua de todo mundo. Então, nesse sentido, era o que eu cobrava dele. Depois a gente pode também falar que teve outros integrantes no time que vieram. Então, mas nesses primeiros meses foi muito isso de eu tentar gerar esse entendimento nele de que ele precisava evoluir mais. Simplesmente ter feito uma faculdade não serve, a gente precisa que você esteja cada vez mais buscando e trazendo coisas, etc, né? Então nisso tinha uma tester que estava lá no RP ainda, que era minha amiga, a Jaque, e nisso eu convidei ela para vir pro time também. Depois de um tempo ela veio pro time e ela consegui colocar muito nela essa questão de que ela tem que se desenvolver e etc. E hoje em dia, quando eu vejo tudo que ela evoluiu e etc, eu fico muito orgulhoso, muito feliz da evolução profissional dela. Então era alguém que o pessoal não botava muita fé, estava lá como tester, queria ser dev e a galera não dava muita oportunidade, não via muito potencial. Então, nisso, cumpri a briga, veio pro meu time e consegui, claro, mérito dela total, fazer ela evoluir muito. Então, essa é uma das belezas aí, né, de ser tech lead, etc. Você ter a oportunidade de você conseguir mudar a vida das pessoas. Então, voltando à história do nosso primeiro desenvolvedor ali, tentei trazer isso nele, tentei engajar das bilhões de maneiras possíveis, tentei aplicar tudo aquilo que eu tinha estudado de liderança, que você tem que engajar as pessoas, etc. Até tentei promover o cara para ver se ele, tipo assim, putz, não, tô sendo valorizado aqui, agora vou começar a fazer as coisas, vou acordar. Até a sinergia dele com o time era bem ruim, tipo assim, tava todo o time lá discutindo a solução e ele lá no canto, assim, tipo, não quero saber disso aí. Então, nisso ali, vários meses, one-on-one, sempre fiz one-on-one, trazia sempre esses pontos para a mesa e basicamente não surtia efeito nenhum, o que a gente chama lá no quartel de insensível a recomendações. Então nisso passou ali 9 meses, acho que uns 5 meses só falando desses pontos e não mudava. Até tentei promover o cara para ver se ele dava ali uma moral nele, mas mesmo assim não foi isso. E muito do que eu vejo hoje, né, também de vários, vamos dizer assim, produtores de conteúdo
quanto a parte de liderança e de ser um bom tech lead é que você precisa ser chefe às vezes. E essa parte aí da responsabilidade que vem quando você tem um cargo de liderança é também saber ser chefe. Então, no momento difícil desse, se você tem alguma coisa que está impactando totalmente ali no seu time, você tem que resolver isso de alguma forma. Então, com o cargo de liderança, você precisa saber ser chefe, às vezes. Então, nisso, acabou que a gente via que não ia dar certo, nisso ele acabou saindo do time, né? Então, também tenho várias questões aí com todos os outros desenvolvedores que entraram depois. Então, entrou mais 5 pessoas no time, desenvolvedores excelentes, compram essa ideia de excelência. Então, eu fico muito feliz porque ficou um time muito unido, onde a galera agrega um com o outro, etc. E consegui subir a barra de todo mundo e tá todo mundo nessa, vamos dizer assim, nessa jornada de evolução. Então, dessas questões aí mais de liderança que eu tive ali como tech lead, é isso que eu posso estar trazendo para vocês. É sensacional o cargo de liderança, para quem gosta. Então, claro, né, a gente tem dois, tem a parte de ser especialista e a parte quando você tem mais fit com pessoas. Se você tem desejo de estar trilhando essa jornada, o primeiro passo que você tem que ter é ser muito bom tecnicamente. Então, não tem como ser uma liderança técnica, um tech lead, sem você ter essa parte técnica muito boa, porque às vezes você não pode ficar devendo ali pro seu time nessa parte. Você é a referência, é você que eles vão buscar. Então tem um vídeo muito bom do Elder Moraes, vou deixar aqui também no link da descrição, que ele fala sobre o caminho para você conseguir se tornar tech lead. Mas desse nosso querido amigo desenvolvedor que saiu do time, ele também trouxe muita coisa. Ele trouxe a parte também de tipo assim, olha só, a gente vai começar a trabalhar com microserviços, por que a gente não utiliza um API Gateway aqui? A gente vai precisar disso. Parte de arquitetura limpa, ele também, eu já estudava isso aí um pouco, mas deixava meio que de lado, a gente não aplicava nas nossas aplicações ainda, porém ele me deu uns toques tipo assim, cara, vamos começar um serviço novo aqui? Vamos começar com arquitetura limpa? Isso ele também me inspirou ali a estar correndo atrás desses novos conhecimentos, que lembrando que eu tinha ficado cômodo a parte do Java, então comecei a estudar arquitetura, comecei a estudar como fazer todos esses microserviços funcionarem da melhor maneira possível, e hoje em dia a gente tem um serviço muito, muito bom. Então assim, por mais que foi algo ruim no final, ele também trouxe algumas coisas muito boas ali, em alguns momentos específicos, que também me ligou ali para virar a chave de que assim, quando você é uma liderança técnica, você tem que pensar na solução como um todo. Então, você tem que entender da parte de arquitetura, você tem que entender lá do nível de código, você tem que entender o lado do negócio também, e também como gerenciar as pessoas, né? Que simplesmente você só passa task e você não quer nem saber para a pessoa, em algum momento ela vai estar saindo ali do time por questões de que não vê muita lógica naquilo que o time está entregando e etc. Então, é algo muito complexo. Quem sabe mais para frente eu trago aí mais alguns vídeos falando sobre como é que é esse dia a dia de um tech lead, mas esse vídeo aí do Elder Moraes, ele basicamente resume tudo que a gente precisa. Então, parte técnica sua tem que estar muito boa e você tem que saber ser um bom líder. Então, se você tiver isso, você já tem uns 80% do que é ser um tech lead ali. Claro, parte de negócio aí, creio que seja os outros 20%. Então, bom, pessoal, esse nosso vídeo aqui é basicamente finalizando toda essa minha jornada dentro da empresa que eu estou atualmente, ali, dentro do projeto que eu estou totalmente alocado ali agora. E nosso último vídeo, eu vou estar falando um pouco como é que é minha carreira aí agora na docência, que eu ainda estou trabalhando ali como desenvolvedor, como tech lead, porém também aceitei essa nova aventura aí no mundo da docência e vou estar falando para vocês como é que está sendo toda essa experiência aí no nosso próximo vídeo. Então, fico muito feliz de você ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.